O vlog Observatório Conservador, Salve Maria Imaculada. Geralmente as pessoas me pedem dicas de livros sobre a história da cristandade, a formação, sobre a Revolução Protestante, formação das universidades, porque muitas pessoas dizem que os idiotas sempre colocam que as universidades são feitas pelos ateus, que eles necessitam de uma base para contradizer, né? E também sobre questão tomista, enfim, modus operandi revolucionário, comunista e tudo mais. Nesse vídeo eu vou tentar sintetizar tudo, né? E para que você possa, inclusive, verificar cada obra, eu vou deixar o link na descrição aqui de cada livro, né? Bem como o link para a livraria do Nando Moura, para você possa estar adquirindo, se for o caso, né? Eu vou deixar abaixo. Bom, para começar, vou começar falando sobre essa obra aqui, do Bernardo Veiga, né? Que é a Ética das Virtudes segundo Tomás de Aquino. Esse livro é essencial para que você possa começar a entender o pensamento de São Tomás de Aquino, para que você possa estar fazendo posteriormente um estudo aprofundado, por exemplo, com a Suma Teológica. É um livro que traz uma interpretação sobre a natureza filosófica de São Tomás de Aquino. É um livro essencial. Bom, quem quiser saber a descrição também, eu vou tentar acelerar esse vídeo, senão ele vai ficar muito grande. A Formação da Cristandade de Christopher Dawson é um livro exemplar, todo mundo tem que ler, que ele traz das origens das tradições judaica e da tradição cristã, a ascensão em queda da unidade medieval também, de todo o mundo do medievo. Ele traz essa obra. Também é uma obra essencial para entender como se iniciou, inclusive, a tradição patrística, entendeu? Para que você possa estar melhorando, inclusive, a defesa da fé. Porque hoje em dia o que mais você tem é desinformação. A divisão da cristandade, também do Christopher Dawson, ele fala da reforma protestante e a era do iluminismo. Para quem não sabe, há uma ligação entre a revolução protestante, que no caso aqui está descrito como reforma, eu costumo falar revolução protestante, com a era do iluminismo. Ele faz um link bastante interessante, inclusive, nessa obra. É uma obra muito legal. A Ascensão das Universidades, o Charles Homer, é um livrinho aqui, mas te dá uma base para saber como que as universidades foram feitas. Inclusive foram as primeiras universidades, a Universidade de Bolonha, de Coimbra, de Paris, Oxford e tudo mais, foram fundadas pela Santa Igreja Católica. Essa obra é essencial para que você possa entender esse assunto, principalmente para desbancar muito ateuzinho que vem falar que a universidade foi uma invenção iluminista ou uma invenção desses idiotas aí que ficam propagando um monte de besteiras iluministas e tudo mais, Bom, tá aqui essa obra. Para quem tiver ânsia de saber sobre a história da Santa Igreja, eu vou trazer inclusive aqui essa obra que é maravilhosa, é do Daniel Hopes. É o primeiro volume, são 10 volumes, a História da Igreja de Cristo. Esse volume que eu estou aqui é o primeiro, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. É claro que você também tem a Igreja das Revoluções, a Igreja dos Tempos os Bárbaros, a Igreja das Catedrais. Cada livro ele fala sobre um assunto determinado. Essa obra, por exemplo, são 10 livros, é um valor até que um pouco caro, porém é interessante para que você tenha uma certa base, inclusive na defesa da fé católica. Mas para começar, eu recomendo que você comece a ler Christopher Dawson.
né? Inclusive aquela obra que eu não separei aqui, mas é interessante também, chamado A Criação do Ocidente, né? Bom, agora partindo para a defesa, no caso, eu nem vou falar defesa, eu vou falar assim da explicação da questão revolucionária, que eu acho que são duas obras que todo mundo deveria ler. Primeiramente, essa obra aqui, Desinformação, do Ion Mihai Pacepa. Por que eu separei essa obra? Essa obra do tenente-general Ion Mihai Pacepa, ele, por exemplo, detona aquela historinha inventada pela KGB, inclusive com a ajuda de muita gente de Hollywood, sobre o dito Papa de Hitler, que foi uma invenção, começou a ser maquinada, inclusive na época de Khrushchev, e depois foi sendo transferido durante muito tempo. Mas aqui, Ion Mihai Pacepa, que era ex-agente da KGB, ele fala exatamente da forma como essa informação, essa desinformação, melhor dizendo, foi sendo colocada durante a história, a ponto de, inclusive, até pessoas que não têm nada a ver com isso, começaram a falar, inclusive no meio de um debate, que o Papa Pio XII, no caso, era o Papa de Hitler. Não é verdade. Está aqui essa obra, inclusive provando de uma forma característica histórica que isso daí é uma invenção da KGB que foi proliferada inclusive por Hollywood, por gente paga pelos revolucionários, inclusive para danificar a imagem da Igreja Católica como se ela fosse nazista, ou também aquela história que não se fala no livro, mas muitos idiotas falam do Tratado de Latrão, que o Papa fez um tratado com Mussolini, aquela imbecilidade toda, É uma puta de uma mentira aquilo lá também. Lá é uma mentira daquelas mais assombrosas, sendo que a igreja foi roubada nesse tratado e teve que, no caso, abaixar a cabeça para o fascista, para Mussolini, porque senão eles teriam pego até o Vaticano para eles. Os fascistas teriam pego até o Vaticano. E essa história também que a igreja era rica e tudo mais, a igreja já foi muito rica, ela já teve muitas terras, mas hoje ela tem aqui só aquele pedacinho de terra que é no centro de Roma, chamado Vaticano. Ela já teve uma dimensão a outra da Itália com muitas terras. Inclusive foi dadas não por uma questão assim da igreja ter tomado, foi entregue pelo Pepino o Breve. Se você estudar um pouco a história da igreja, inclusive você vai saber nessas obras que eu recomendei, que a igreja ela teve muitas terras, no caso, porém eram de questão histórica medieval. Ninguém foi lá e pegou as terras como muitas propagandas iluministas e protestantes dizem. Agora, uma última obra, essa eu recebi recentemente, é O Diabo na História, do Vladimir Tismeneuno. Um nome meio complicado, porque ele é um romeno. Ele tem uma outra obra chamada Do Comunismo, que eu também tenho na minha biblioteca, que fala sobre a questão do comunismo no leste europeu. Também é interessante. Essa obra ela analisa as personalidades dos psicopatas que fizeram comunismo, fascismo e nazismo. Ele conta todo o mal que aconteceu nesse tempo. Como se isso daí não fosse novidade, mas essa obra é muito interessante. Porque ela disserta sobre cada elemento dessas histórias macabras que você tem no comunismo, no nazismo e no fascismo, que inclusive sempre sonharam em acabar com a Santa Igreja Católica. Hitler, Mussolini e Stalin sempre quiseram acabar com a Santa Igreja Católica. Em suma, pessoal, é isso daí que eu tenho para apresentar para vocês. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obras. Eu vou deixar o link para cada um poder se aprofundar ainda mais, quiser adquirir também lá embaixo. Deixar o link para a livraria do Nando Moura, para quem quiser se aprofundar mais ou quiser adquiri-las.
principalmente essa obra aqui, olha, se você tiver, por exemplo, um dinheirinho guardado, é uma boa aquisição. Eu não preciso comprar as 10 de uma vez. Eu fui lá, eu sou meio louco por livro, eu fui lá e comprei as 10 de uma vez. Fui lá e comprei numa tacada só. Não me engano, na época tinha uma promoção que era 700 e alguma coisinha junto com o frete. Uma promoção da Quadrante, né? Mas deve ainda existir nessa casa dos 700 a 800 reais. Se você tiver um dinheirinho guardado, é interessante, né, você poder adquirir essas obras, né? Ou se você não tiver, comece comprando a divisão da cristandade, a formação da cristandade, vá lendo e depois você vai comprando aos poucos essas obras, né, que são de suma importância para que você possa estar iniciando seus estudos sobre a história da igreja. Depois disso daí também tem uma obra que eu gostaria de estar recomendando, eu vou deixar até o link lá, é a Ortodoxia do G.K. Chesterton, do J.K. Chesterton. Também é que eu não separei ela aqui, mas também é uma obra muito importante para você começar a ter uma certa noção de estudos católicos. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, salve Maria! E até a próxima!